Fala galera, Herbert Melanese aqui, professor daqui do PhD Cursos, professor de Direito Constitucional, Penal e Processo Penal e também do Estatuto da Polícia Civil, a Lei Estadual 3437 de 75. Vimos na primeira aula as disposições preliminares, tentando entender o que é a Polícia Civil, o que é o Estatuto da Polícia Civil, né? Que é a soma das leis subsequentes, junto com o regime jurídico único dos servidores, o que é a função policial, quem integra a Polícia Judiciária, quem são as autoridades da Polícia Civil, quem são os agentes da autoridade. Vimos também na aula 2, já falando sobre provimento, posse, exercício, as formas de provimento, o provimento, posse, exercício, os prazos, quem dá posse. Quem dá exercício? Chefe da repartição. E assim por diante. Agora, dando continuidade, vamos ver o Instituto Jurídico da Remoção e também as vantagens, os deveres, as punições disciplinares e assim por diante. Vamos comigo? Simbora vibrando. Pessoal, a remoção é o instituto jurídico aplicável no Estatuto da Polícia Civil, na Lei 34, 37, 75, e houve um certo equívoco, vamos dizer assim. Porque aqui remoção não é transferência. Aqui não significa isso. A gente viu lá no forma de provimento que a transferência é de uma unidade, por exemplo, uma delegacia de polícia para outra. Isso é a transferência. Aqui a remoção significa dizer e sair da sua unidade, do seu órgão para outro. Isso se chama remoção para o Estatuto da Polícia Civil. Mas o regime jurídico único, que também cai na sua prova, lá no artigo 96, a gente sabe que é cessão. De um órgão para outro, o nome disso é cessão e não remoção. Porque também, gente, é arcaico demais. São 46 anos do Estatuto da Polícia Civil, que é de 75. Vamos agora estudar aqui o que é a remoção. Olha aqui, ó. Fiz questão de colocar aqui no quadro sinótico o que seria o Instituto Jurídico da Remoção, que nada mais é do que remover determinado servidor, determinado agente da Polícia Civil ou escrivão de Polícia Civil para outro órgão da administração pública estadual. Significa exatamente isso. Todavia, a remoção no Estatuto da Polícia Civil diz o seguinte: primeiro, lá no artigo 63, ele diz que é vedado a remoção do policial civil para outro órgão da administração pública estadual. É proibido, não pode o servidor policial civil exercer suas funções em outro órgão da administração pública estadual. Olha só, é proibido, é vedado. É vedado, por exemplo, eu, enquanto policial civil aqui do Estado de Alagoas, trabalhar, por exemplo, lá na CESAL, na Secretaria de Estado de Saúde. Não posso. Isso, lembrando, segundo o Estatuto da Polícia Civil. Olha só, por um lado, enquanto é vedado a remoção do servidor policial para outro órgão da administração pública estadual, podemos observar que, é permitido apenas em uma hipótese. Qual é? É permitido ao servidor público ele ser removido para a SSP. Então, a única hipótese é do servidor policial civil ele exercer suas funções, ser removido, para a SSP. Então, a gente já viu uma boa questão de prova. Ele vai dizer, olha, é vedado pelo Estatuto da Polícia Civil em caráter absoluto a remoção do servidor policial civil para outro órgão da administração pública. Absoluto? Não, cabe a uma exceção. Qual é essa única exceção? Ele pode ser removido para a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Alagoas. Pegou? Agora, olha só. Vai cair a Lei 5247 de 91, regime jurídico único dos servidores civis do Estado de Alagoas, que aí engloba, tanto a administração pública da autarquia, fundações públicas e assim por diante. Olha só que interessante, gente. Sobre esse contexto, a gente falou que a remoção foi uma confusão um pouco mental. Por que um pouco mental? Porque, na verdade, se trata de cessão. E essa cessão está lá no artigo 96 do RJU, do qual eu fiz questão de fazer esse panorama para vocês. Lá é permitido a cessão, que é a remoção do servidor
para outros órgãos da administração pública geral, viu? Não é só estadual, não. Atualmente, o policial civil pode. Opa, segundo o RJU é que pode. Segundo o Estatuto da Polícia Civil, não. Só cabe apenas uma exceção. Qual é ela? SSP. O servidor policial civil, segundo o Estatuto da Polícia Civil, repito, não poderá, é vedado, ser removido para qualquer outro órgão da administração pública estadual, exceto para a SSP. Mas olha só, o RJU, que é o Regime Jurídico Único, segundo o seu artigo 96, é cabível a cessão. Cessão nada mais é que a remoção, como eu falei, do servidor público para outro órgão ou entidade da administração pública direta. Ele pode trabalhar no INSS, autarquia estadual, desde que haja, logicamente, um ônus por cessionário, além de outras características que não nos competem trabalhar aqui agora. Então, olha só, na cessão, quer dizer, é permitido. É permitido ao servidor público, órgão ou entidade, ele ser removido para trabalhar, seja na União, no Estado ou nos municípios. Questão muito boa de prova, eu vou formular aqui uma questão bacana. Delegado de Polícia A, policial civil do Estado de Alagoas, segundo o Estatuto, foi removido para ser chefe de gabinete da Secretaria do Gabinete Civil. Segundo o Estatuto, ele pode? Não. Segundo o Estatuto, ele não pode. Beleza? E sessão, segundo a RJU, pode? Pode. Beleza? Fechou? Perfeito. Gabarita a tua prova com força, meu irmão. Isso é uma questão de grande potencial. Vamos ver agora aqui as formas de remoção. Como esse instituto jurídico pode acontecer. Quando um servidor poderá ser removido de uma unidade para outro órgão, ou seja, para a SSP. Em que situações? Ele pode ser de ofício, olha só, de ofício. Ou seja, sem pedir a benção, painho, sem pedir permissão, negão. É a administração pública que de ofício lhe remove. Beleza? Olha só, de ofício. Essa remoção vai acontecer sem qualquer tipo de provocação. Beleza? Vamos lá, sem anuência do servidor. Ele vai ser removido, a administração pública quer que você seja removido, você vai ser removido. Beleza? Também por interesse, ou seja, a pedido. É por interesse seu. Aqui a remoção é por interesse, interesse. O de ofício é por interesse da AP, da administração pública. Interesse da AP, a administração pública. A remoção ex officio, de ofício. É a própria administração pública que vai provocar esse ato de remoção, te retirando daquela unidade e removendo para outra unidade. Ela é de interesse da administração pública. Já aqui, a pedido do servidor. Todavia, é obrigado, se cair na prova, é obrigado a administração pública a aceitar? É obrigado a administração pública a acatar? Não. É por conveniência e oportunidade da administração pública. Então aqui, a pedido. E ela pode acatar por conveniência da administração pública. Conveniência da administração pública. Outra coisa banal, absurdo, mas que ainda, segundo o Estatuto, pré-estabelece, olha que absurdo, pô. A remoção como forma de punição, cara. A remoção como forma de punição do servidor. Totalmente absurdo. Todavia, segundo o Estatuto da Polícia Civil, é possível a remoção por conveniência disciplinar. Ou seja, a administração pública tem interesse. Aqui, disciplinar. Conveniência disciplinar. Seria... Claro, logicamente, com uma forma de punição, mas não é, calma, gente. A detenção disciplinar que iremos ver na parte de punições, de formas de punição, repreensão, suspensão, demissão, detenção disciplinar, é uma coisa. Aqui eu estou falando por conveniência disciplinar. O servidor está arengando com o outro servidor, está maloqueirando na delegacia, está uma discussão, e o chefe da
repartição daquela unidade que ele está lotado, que é o chefe de serviço, ó, que pode remover esse servidor. Agora, ele pode remover esse servidor mediante o que, gente? Olha só, mediante justificativa. Não é de forma arbitrária. Essa remoção desse servidor que está arengando lá, maloqueirando na delegacia, pode acontecer através da conveniência disciplinar. E ela deve ser justificada pelo chefe de serviço da unidade aqui, ó. Da unidade em que o servidor esteja lotado. Perfeito. Deixa eu apagar aqui. Da unidade em que o servidor esteja lotado. Beleza? Mediante justificativa do chefe de serviço da unidade em que ele labora, da unidade em que ele está exercendo a sua função. O que é que vai acarretar? Quais efeitos jurídicos vai causar o indivíduo? Isso é muito importante. Quais são os efeitos? Traz para cá, ó. Quais os efeitos jurídicos em razão dessa remoção por conveniência disciplinar? Os efeitos jurídicos dela vai ser a perda de alguns direitos e de suas vantagens, inclusive, olha só, inclusive da função policial. Inclusive da função policial. Então o servidor, ele tem essas possibilidades aqui inerentes, né? Tô vendo aqui se não vou cair no fio. Então olha só, a remoção, vimos que é a remoção do servidor para outra unidade, divergente daquela unidade em que ele estava habitualmente trabalhando. E essa remoção, ela pode se dar, seja de ofício, pela administração pública, sem pedir a benção a painho, de forma obrigatória, de forma impositiva. Ela pode ser a pedido, eu servidor Heberto Melanias, que queira ser lotado em outro ambiente, em outra unidade. Todavia, vai depender da concordância, da conveniência da administração pública. E por último, em razão de conveniência disciplinar, por algum problema provável existente naquela unidade policial, sendo que essa conveniência disciplinar, essa remoção, só poderá acontecer mediante justificativa expressa do chefe de serviço da unidade em que o servidor se encontrar lotado, que vai acarretar em quê? Quais efeitos jurídicos? Pode cobrar isso na prova. Os efeitos jurídicos causados pela remoção de conveniência disciplinar são a perda dos direitos e vantagens, inclusive lá no parágrafo único do artigo 64 vai dizer, ó, aqui ó, artigo 64, o parágrafo único vai dizer isso. Que efeitos? Ó, inclusive a perda da função policial. A função policial, inclusive, é uma função gratificada. Beleza? Gratificada. A gente vai ver essas vantagens daqui a pouquinho. Beleza? Então, resumidamente, as formas de remoção: remoção ex officio, a pedido, por conveniência disciplinar. A Polícia Civil existe a remoção. Para o RJU, que está atualizado, inclusive de forma automática, né? Se não foi recepcionado esse instituto de remoção propriamente dito, é a questão da cessão, né? Do qual a gente viu aqui de forma bem devagar e lenta, de que na remoção da Polícia Civil ele não pode exercer. É vedado, é proibido, segundo o Estatuto Policial Civil, exercer as suas funções em outro órgão da administração pública estadual. Todavia, poderá ir para outro órgão, qual? Desde que seja da SSP Alagoas, beleza? Pessoal, vamos passar agora um pausezinho rapidinho para copiar aqui no quadro Coisa Rápida as vantagens. E tem macete, viu? Tem macete para vocês aqui. Como, por exemplo, são vantagens GAI, gratificações, auxílios, tudo isso são vantagens, viu? E indenizações, GAI.
gratificações, auxílios e indenizações. E quais são essas indenizações? Vamos ver, data, beleza? Aí é para depois, viu? Vem para cá, daqui a pouquinho. Chama. Fala, galera, voltando aqui para as vantagens. Vamos falar sobre as vantagens. Só para recapitular e para fazer uma correção rápida, é o artigo 65, parágrafo único, vai falar que aquele que, dentro das remoções, lembra, de ofício, a critério da administração pública, que ela já decide, a pedido por conveniência da administração pública, você pede, mas tem que aguardar a administração pública decidir, e por conveniência disciplinar, servidores arengando, como uma forma, vamos dizer assim, mas não é, de punição, o cara vai lá e é removido por questão de conveniência disciplinar. Lembra que eu falei que perde os direitos? Sim, perde os direitos, perde as garantias inerentes ao cargo e ele perde também a gratificação. Está lá no artigo 65, o parágrafo único. Volta para cá. Referente às vantagens, o que o cara vai receber sendo policial civil? Lembrando que é segundo o estatuto. Antes de mais nada, vai dizer o estatuto que o policial recebe por vencimento. Policial civil, agente escrivão, não mais recebe por vencimento. Ele recebe por subsídios. Pegaram tudo isso aqui e uniu na lei. Uniu no salário. A lei uniu tudo que tinha para ganhar. Segundo o estatuto da Polícia Civil, foi unificado e virou o seu subsídio. Beleza? Então vamos lá. Segundo o estatuto, quais garantias nós temos? Que vantagens nós temos? Fiz questão de selecionar em primeiro momento a ajuda de custo. Essa ajuda de custo, por estar no RJU, Regime Jurídico Único, lá na lei estadual, número 524791, ainda permanece. O servidor policial tem direito à ajuda de custo. Quando? Quando exercício em uma nova sede, ou seja, quando ele for para uma nova sede, ele terá custeio, e esse custeio é dado pelo Estado de forma indenizatória. É uma indenização em razão do exercício em uma nova sede, em uma nova unidade policial. Olha só que legal, viu? Não poderá o quê? Não poderá ceder. Isso cai muito em prova, meu irmão. Não essa parte particularizada, mas esses detalhes. Olha só, a ajuda de custo, exercício em nova sede, não excederá o valor de 1 mês de vencimento. Ou seja, se o servidor recebe 3.800, dado esse ajuda de custo, essa ajuda de custo não poderá exceder o valor de 3.800, por exemplo. Beleza? Ajuda de custo é uma verba indenizatória, ok? Olha só, acompanha comigo. Auxílio. Lá no Estatuto da Polícia Civil vai dizer que existe o auxílio, sendo ele por acidente, sendo ele de moradia. O auxílio acidente, obrigatoriamente o policial civil não pode estar paisana não, meu pretinho. O policial civil tem que estar de serviço. Tá aí uma boa pegadinha, uma boa piada para ser aplicado em prova. Então vamos lá, é direito do servidor policial civil auxílio acidente. Esse acidente o cara tem que estar em serviço, seja ele se ferindo ou seja ele por custeio hospitalar, em razão da sua atividade policial. Tem que estar em serviço. Pegadinha top. Servidor policial Herbert Melanias, na rua, fora de serviço, troca tiros. Vou ter direito ao auxílio acidente? Não, estou fodido. Vou ter que arcar com as minhas expensas, com o meu bolso, beleza? E olha só outra coisa interessante, viu? E esse auxílio acidente, além de estar em serviço, né, ferido, né, tem que ser atestado e homologado. Será que não é um potencial de prova inverter atestado por quem? Pelo chefe do órgão, pelo delegado geral de Polícia Civil. E homologado por quem? Pelo secretário de Estado da Segurança Pública. Pode inverter o CESP. É direito do funcionário, que eles botam esse termo, funcionário, não é servidor. Mas é a mesma coisa. Do funcionário policial civil, o auxílio acidente, quando em serviço for ferido ou de qualquer outra forma for atingido por alguma forma, é direito dele o auxílio acidente, do qual deverá ser
atestado pelo secretário de Segurança Pública e homologado pelo chefe do órgão? Não, o contrário. Atestado pelo chefe do órgão e homologado pelo secretário de Segurança Pública, meu irmão. Simbora? Vibra. Auxílio moradia. Bicho, esse auxílio moradia é uma garantia dada ao servidor policial quando esse cara, ele é removido. Ele é removido. Não é porque ele quis. Essa remoção tem que ser dada para aquele servidor que não pediu, não. É aquele que foi ex officio. Só terá direito ao auxílio moradia aquele que for ex officio. Repito, aquele que for ex officio, por imposição da administração pública. E qual o benefício em razão disso? Olha só, ele vai ganhar, quando removido para outra sede, 20% do valor em cima do salário. 20%, vou subir aqui para 4 mil. Quanto seria 20% de 4.800 reais? Então ele receberia 800 reais, beleza? Ó, logicamente que nem tudo é flores, né? Exceto quando for removido para a região metropolitana. Mais uma questão boa para o SESC trabalhar contra vocês. Repetindo, o auxílio pode ser o quê? Auxílio acidente, apenas e tão somente se o cara estiver em serviço, atestado pelo chefe do órgão, delegado-geral de Polícia Civil, diretor-geral da Polícia Civil e homologado pelo secretário de Estado da Segurança Pública. Outra forma de auxílio é o auxílio moradia, que é dado quando há remoção ex officio por imposição da administração pública, do qual o cara, quer dizer, o servidor, o cara vai perceber 20% em cima do salário, exceto quando removido para regiões metropolitanas, beleza? Vamos lá, com relação à diária, o que seria diária? Bicho, tá apertadinho aqui, mas vamos tentar empurrar, ó, a diária é o deslocamento do servidor, sendo que esse deslocamento não é o cara passar a vida toda trabalhando naquele local, não. Diferentemente do cara que é removido realmente para trabalhar em outra unidade policial. Não. Isso aqui já é uma diária. É o custeio diário. Vamos, por exemplo, o Herbert Melanias vai ser chamado pelo delegado-geral. Vem cá, Herbert, por gentileza, eu quero que você faça uma missão em São Paulo. Eu quero que você lá, olha só, São Paulo, eu quero que você lá prenda um cara. Está aqui o mandado de prisão expedido pelo juiz competente, pelo Estado juiz. Olha só, quando eu for para lá é temporário, eu não vou ficar morando em São Paulo, caralho. Então eu vou ter uma indenização, que é uma diária, pelos custeios de onde eu estou. E essa verba aí é indenizatória também. Olha só, é o deslocamento, perceba, é o deslocamento da sede em serviço. E pode ser de duas formas. Olha só. Vou apagar aqui, eu vou deixar aqui mesmo, ó. E pode ser de duas formas. Em razão de missão, que é esse caso que eu dei o exemplo agora, ou em razão de estudos. Mas esses estudos, logicamente, né, caralho, de interesse da administração pública, né? Eu quero fazer uma pós-graduação em São Paulo, achei bonitinho. Não é assim não, né? É como se fosse uma missão sua de estudos. Isso aconteceu, inclusive, com um grande amigo meu. Um beijo, Carlos Eduardo Brito. Que ele, inclusive, foi fazer um curso de pós-graduação na Escola Superior de Guerra. Um monstro. E aí foi lá, recebeu o diário. Longe da família, 8 meses, mas é isso. Quando a gente quer, a gente consegue. Beleza? Então a diária é o quê? É o deslocamento do servidor, um deslocamento temporário, do qual ele vai receber em caráter indenizatório verbas. Verba essa que se dá em razão de uma missão a mando da administração pública ou de estudos a mando da administração pública. Beleza? Fechado? Bicho, acho muito difícil cair a conceituação, mas é porque é super didático, né? Mas atenção às características, né? É isso que o SESC vai cobrar, não é a definição pura e simples. Ele vai chegar e vai dizer, olha, o auxílio moradia, quando for remover o servidor, terá direito a 30% em cima do salário. Não, 20%.
Ah, ele inclui a região metropolitana. Não, exceto a região metropolitana. Ah, não excederá o valor de 1 mês, não excederá o valor de 3 meses. Entendeu? As pegadinhas. E aí você não vai cair, porque a gente está facilitando aqui para você gabaritar a sua prova. Pessoal, olha só. Assistência advocatícia, saudades disso, viu, gente? Saudades. Assistência advocatícia é direito do servidor quando ele estiver de serviço, de novo, outra característica, no cumprimento do seu dever legal. Quando ele estiver no seu cumprimento do dever legal e ele, em razão da sua atividade, acabar fazendo uma atitude criminosa, mas que amparado por uma excludente de licitude, o Estado fornecerá o quê? Um profissional da administração pública. Um profissional da administração pública. Logicamente, um advogado especialista em direito penal. E é obrigatório. Especialista em direito penal. Então veja as 3 elementares. É direito do servidor policial civil. Segundo, o Estatuto da Polícia Civil. Olha só. Segundo, o Estatuto da Polícia Civil. Quando no exercício, quando no cumprimento do seu dever legal for necessário para salvaguardar seus interesses, né? Tanto da administração pública, mas é pessoal, se defender, poderá ser defendido. Por quem? Por profissional da administração pública, que deverá ser especialista em direito penal. Mais uma pegadinha do SESC. Pode chegar lá na prova e dizer, olha, poderá um servidor do qual vai ser fornecido pela administração pública, advogado, ser especialista em qualquer área. Questão errada. Segurou? Percebeu? É dando aula e apontando para você gabaritar. Fechou? Vamos embora? Sem enrolação? Transporte. O que seria o transporte? É o direito que o servidor terá quando removido. Ponto final. Para custear essa sua transação. Para custear essa nova lotação. É o direito de transporte. Beleza? Tranquilo? Nada demais. Apenas a questão conceitual. Ok? Gratificação, de novo. Lá no Estatuto ele vai afirmar, é direito do servidor a gratificações, são várias. Essas não baterei uma por uma, porque ela é etimológica, ou seja, na própria fonte dá para entender o significado. Exemplo, gratificação pela função policial. Gratificação por trabalhar de forma extraordinária. Gratificação pelo risco de vida, do qual ele deverá exercer o trabalho de, no mínimo, 240 horas semanais. Gratificação por ele ser professor na academia da Polícia Civil. Então, existem várias gratificações. O que eu quero que você saiba são quais são as vantagens. Aí eu quero que você saiba. Que as vantagens dadas pelo policial civil são auxílio moradia, acidente, assistência advocatícia, diárias, ajuda de custo, transporte, gratificação. E tem um aqui que eu não falei, que é, vou botar aqui embaixo, salário família. O salário família é pecuniário e não indenizatório, estipulado por lei. Sem detalhes, que o próprio Estatuto diz. É direito do servidor policial civil o salário família, do qual será estipulado por lei. Pessoal, perceba, as vantagens estão aqui, mas existem outras pegadinhas. E aí eu preciso dizer para vocês, as vantagens são baseadas, inclusive segundo o RJU, pelo que nós vamos chamar, e aí eu vou apagar rapidamente aqui, pelo que nós vamos chamar de GAI. Esse é o macete. Vou apagar aqui rapidinho, aqui é coisa rápida, dá para apagar rápido aqui. Vai, vamos pro bizu, galera. Olha o bizu massa do caralho aí pra gente falar das vantagens. E pra gente falar, logicamente, vantagens, deixa eu pegar aqui que eu tô mais burro que uma porta. Escrever direito aqui, das vantagens. E a gente falar das indenizações. Segundo ideia do RJU,
mas que a gente pode pegar alguns ganchos aqui também para o estatuto, porra, porque não tem um monte de formas aqui de vantagens, a gente não viu as vantagens? Qual delas são pecuniárias? Qual delas são indenizatórias? Todas elas são indenizatórias, menos o salário família, que é pecuniário, beleza? De novo, todas as vantagens são indenizatórias, com exceção do salário família. Agora pega esse bizu aqui, do RJU. Vantagens. São vantagens ao servidor público, RJU, Regime Jurídico Único de Servidores, GAI. Aqui, ó, GAI. Então, são vantagens as gratificações, aqui, ó, adicionais, adicional noturno, se ligaram? E aqui as indenizações, pô, as indenizações. E macete para indenizações? Também tem, galera, data. São indenizações as diárias, ajuda de custo, transporte e o quê? Auxílios. Beleza? Pegaram aqui o macete, ó. Vamos lá? Aqui, ó. Data. Diárias, ajuda de custo, transporte e auxílio. GAI. São vantagens, gratificações, adicionais, indenizações. As verbas indenizatórias. Ô, professor, adicionais? Sim, adicional noturno, por exemplo, que eu recebo por trabalhar em regime de plantão. Beleza? Pessoal, segura essa dica bisurada. Ó, não desiste dos seus sonhos, tamo junto, ó. Outra dica, vamos falar daqui a pouquinho aqui em cima, ó. No tópico, vamos falar sobre as formas de punição, que punições, quais são os deveres do policial civil. O policial civil pode trabalhar na sua folga em entidades privadas que não seja o magistério. Opa! O magistério a gente já viu, pô. Ele antigamente era eventual. Com a alteração da Lei 7.969 de 2017, ela permitiu que o policial, no rol contido na Constituição Federal, possa lecionar de forma, inclusive, contínua, magistério, ser professor. Pessoal, segura essa dica aqui, ó, esse bizu top do professor Melanias e gabarita na tua prova. Então, são verbas indenizatórias, as diárias, ajuda de custo, transporte e auxílio. São vantagens, gratificações, adicionais, indenizações, ou seja, as verbas indenizatórias, GAI e data. Segura, não desiste, tamo junto. Força e honra, guerreiro. Eu luto, eu busco, eu venço. Diariamente eu luto, diariamente eu busco, diariamente eu venço. É nóis. Vibra!